Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, vamos responder uma dúvida muito comum entre os segurados do INSS. A aposentadoria por tempo de contribuição ainda existe? A resposta é: para quem começou a contribuir depois da reforma da Previdência de 2019, a aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição deixou de existir como regra geral. Mas ela ainda pode ser acessada por quem possui direito adquirido ou se enquadra em alguma regra de transição. A própria Emenda Constitucional número 103, de 2019, alterou profundamente as regras previdenciárias e o INSS continua disponibilizando o serviço de aposentadoria por tempo de contribuição justamente para situações de direito adquirido e transição. Vamos entender isso melhor. Antes da reforma da Previdência, em linhas gerais, o segurado poderia se aposentar ao completar determinado tempo de contribuição, independentemente de uma idade mínima específica. Tradicionalmente, falava-se em 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos para a mulher, desde que cumpridos os demais requisitos aplicáveis. Com a reforma da Previdência, aprovada pela Emenda Constitucional número 103, de 13 de novembro de 2019, esse modelo foi alterado. Mas atenção! Quem já havia preenchido todos os requisitos antes da entrada em vigor da reforma pode possuir direito adquirido. Isso significa que, mesmo que o pedido de aposentadoria seja feito posteriormente, poderá ser possível utilizar as regras anteriores, desde que todos os requisitos já estivessem preenchidos naquela época. Agora surge outra situação. E quem já contribuía antes da reforma, mas ainda não tinha completado o tempo necessário? Para essas pessoas, foram criadas as chamadas regras de transição. E aqui está um dos pontos mais importantes. Não existe apenas uma regra de transição. Existem diferentes possibilidades, e a mais vantajosa depende do histórico contributivo de cada segurado. Em 2026, por exemplo, algumas dessas regras continuam sofrendo alterações anuais previstas desde a reforma. O próprio INSS alerta que os requisitos de determinadas regras de transição mudaram novamente neste ano. Entre as principais regras de transição estão: regra dos pontos. Nessa modalidade, existe uma combinação entre idade e tempo de contribuição. Ou seja, soma-se a idade do segurado ao tempo contribuído. A pontuação exigida aumenta progressivamente ao longo dos anos. Outra possibilidade é a regra da idade mínima progressiva. Nesse caso, além de um determinado tempo de contribuição, existe uma idade mínima que também aumenta gradativamente conforme o calendário estabelecido pela reforma. Também existem as regras conhecidas como pedágio de 50% e pedágio de 100%. O pedágio representa um período adicional de contribuição calculado de acordo com quanto tempo faltava para o segurado completar os requisitos quando a reforma entrou em vigor. E aqui começam alguns dos problemas mais frequentes. O primeiro é acreditar que basta completar 30 ou 35 anos de contribuição. Para muitos segurados, isso não é mais suficiente. É necessário verificar qual regra se aplica ao caso concreto. Outro problema bastante comum é escolher uma regra apenas porque aparentemente permite a aposentadoria mais cedo. Nem sempre a aposentadoria mais rápida é a mais vantajosa financeiramente. Dependendo da regra utilizada, o cálculo do benefício poderá produzir valores diferentes. Por isso, é importante analisar não somente quando a pessoa pode se aposentar, mas também quanto ela poderá receber. Outro problema frequente está no CINES. O Cadastro Nacional de Informações Sociais reúne grande parte da vida contributiva do trabalhador, mas podem existir vínculos ausentes, salários de contribuição incorretos, contribuições não reconhecidas, períodos como contribuinte individual com pendências, atividades especiais não computadas, períodos rurais ou outros tempos de serviço que precisam de comprovação.
Imagine uma pessoa que acredita possuir 35 anos de contribuição, mas o INSS reconhece apenas 32. Essa diferença pode alterar completamente a regra de aposentadoria disponível. Por isso, conferir o QUINES antes de fazer o pedido é fundamental. Outro cuidado importante é com a documentação. Entre os documentos que podem ser relevantes estão carteira de trabalho, QUINES, carnês e guias de recolhimento, contratos de trabalho, olerites, certidões de tempo de contribuição, documentos de atividade especial, documentos rurais, quando aplicáveis. Outro erro comum é deixar para analisar tudo isso somente quando acredita estar pronto para se aposentar. Em muitos casos, erros que poderiam ser corrigidos com antecedência acabam atrasando a concessão do benefício. E qual é a solução? Primeiro, consulte periodicamente seu QUINES. Segundo, organize sua documentação profissional e previdenciária. Terceiro, verifique se você possui direito adquirido às regras anteriores à reforma. Quarto, compare as diferentes regras de transição. E quinto, faça uma simulação ou planejamento antes de apresentar o pedido. O próprio INSS oferece a ferramenta Simular Aposentadoria, que pode ser um bom ponto de partida para compreender a situação previdenciária. Mas atenção! A simulação automática utiliza as informações existentes no sistema. Se o QNIS estiver errado ou incompleto, o resultado da simulação também poderá não refletir a situação real do segurado. Outro ponto importante diz respeito a quem começou a contribuir somente após a reforma da Previdência. Para esses segurados, a antiga aposentadoria baseada exclusivamente no tempo de contribuição não é a regra geral. A aposentadoria passa a depender dos novos critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional número 103. Em resumo, a aposentadoria por tempo de contribuição não desapareceu completamente. Ela ainda pode existir para quem possui direito adquirido e de forma adaptada através das regras de transição para quem já contribuía antes da reforma de 2019. Por isso não basta perguntar: quantos anos eu contribuí? A pergunta correta é: qual regra previdenciária se aplica ao meu histórico e qual delas é mais vantajosa? Essa diferença pode representar meses ou anos no momento da aposentadoria e também alterar o valor que será recebido pelo resto da vida. Por isso, informação, organização e planejamento são fundamentais. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com familiares e amigos que também estejam próximos da aposentadoria e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos jurídicos claros, objetivos e atualizados sobre INSS, Previdência Social e aposentadorias. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.